Regressiva dos 3 terremotos mais potentes que já atingiram o Japão. A gente vai ver como esses eventos gigantescos não só tremeram a Terra, mas, mudaram para sempre a história e a capacidade de superação de um país inteiro. Mas antes da gente entrar nessa contagem, tem uma pergunta que precisa ser respondida, né? Por que o Japão? O que faz com que essa nação, uma ilha, seja um dos lugares mais ativos, sismicamente falando, do mundo inteiro? E a resposta, olha, está literalmente debaixo dos pés deles. O Japão está bem em cima do chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Imagina só, uma área gigantesca de 40 mil quilômetros, onde várias placas tectônicas ficam se encontrando, se chocando, sabe? Elas estão o tempo todo ali colidindo, deslizando uma sobre a outra, e isso libera uma energia, nossa, uma energia absurda. Beleza, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos começar nossa contagem. Em terceiro lugar, um evento lá de 1896 que mostrou para o mundo um lado totalmente novo e, aterrorizante dos terremotos. O terremoto de Meixen-Rico marcou 8,5 de magnitude. É uma força, descomunal, que veio direto do fundo do oceano. O resultado foi trágico. Mais de 22 mil vidas perdidas. Mas o mais chocante não foi nem isso. O tremor em si, o que as pessoas sentiram, foi só um aviso silencioso do verdadeiro desastre que estava chegando. E aqui é que a coisa fica bem peculiar. Esse evento ganhou um apelido, terremoto de tsunami. Por quê? Porque o tsunami que ele gerou foi muito, mas muito maior do que o tremor inicial faria a gente esperar. Pensa bem, as pessoas sentiram um abalo super leve, nada que gerasse um grande alarme. Só que aí, 35 minutos depois, do nada, uma parede de água gigantesca simplesmente varreu a costa. Ninguém estava preparado. Agora, vamos para o nosso segundo lugar. E aqui a gente vai ver um exemplo impressionante de como um desastre da natureza pode puxar outro, sabe? Tipo um efeito dominó, uma verdadeira cascata de destruição. Estamos falando do terremoto de Huei, lá em 1707. A magnitude dele, estimada em 8,6. Para ter uma ideia, ele foi o terremoto mais forte da história do Japão por séculos, até a gente chegar no século XXI. A fúria desse terremoto foi sentida em uma área enorme por todo o sul do Japão, Honshu, Shikoku, Kyushu. O resultado foi mais de 5 mil mortes e uma destruição que se espalhou por toda a parte. Mas o mais impressionante desse evento é como uma coisa levou a outra. Não foi só o terremoto e o tsunami que ele causou. A mudança de pressão do subsolo foi tão, mas tão violenta que, 49 dias depois, o Monte Fuji entrou em erupção. Foi a última vez que isso aconteceu na história. É um evento geológico causando outro totalmente diferente. Incrível, né? E agora chegamos ao primeiro lugar. O maior, o mais forte terremoto de toda a história registrada do Japão. Um evento tão recente que o mundo todo assistiu, muitas vezes ao vivo pela TV e pela internet. 11 de março de 2011. O terremoto de Tohoku liberou uma energia que é difícil até de imaginar. Magnitude 9,1. Isso coloca ele não só no topo da lista do Japão, mas entre os 5 terremotos mais potentes de toda a história da humanidade. E a combinação do tremor com o tsunami que veio logo depois foi devastadora. O saldo, quase 29 mil pessoas mortas ou dadas como desaparecidas, um número terrível. O impacto foi catastrófico em todos os sentidos. O tsunami foi tão forte que passou por cima de todas as barreiras de proteção. Ele acabou inundando a usina nuclear de Fukushima Daiichi, o que levou àquele desastre nuclear que todo mundo lembra. E a destruição de prédios, estradas, portos, foi numa escala que nunca tinha sido vista antes. E para a gente ter uma ideia do prejuízo financeiro, as estimativas de custo lá no Japão chegaram a ser 10 vezes maiores que as do terremoto gigantesco que tinha acontecido no Chile só um ano antes. 10 vezes é muita coisa. Ok, então a gente viu a lista dos mais fortes, certo? Os maiores em magnitude. Mas isso levanta uma questão, bem importante na verdade. Será que o terremoto mais forte é sempre o que mata mais gente? Sabe, um número maior na escala significa automaticamente mais vítimas? A resposta que a história nos dá é surpreendente. Para entender isso, vamos dar uma olhada num outro caso. O grande terremoto de Kanto, de 1923. A magnitude dele foi de 7,9. Ou seja, ele nem chega perto dos 10 mais fortes do Japão. Só que, quando a gente compara o número de vítimas com o do terremoto de Tohoku, o número 1 da nossa lista, a diferença é absurda. Mesmo sendo bem menos potente, o terremoto de Kanto matou quase 5 vezes mais pessoas. 5 vezes! E aí vem o ponto principal. A magnitude é só uma parte da história. Onde o terremoto acontece, do que as casas são feitas, até a hora do dia, tudo isso pode importar muito mais.
No caso de Kanto, o tremor aconteceu bem na hora do almoço. Muita gente estava cozinhando em fogões a lenha e as casas eram de madeira. O resultado? O fogo se espalhou e virou o verdadeiro vilão, causando a maioria das mortes. Então, a grande lição que fica é essa, né? A gente pode até organizar os terremotos por números, pela força deles, mas a história real de cada um, essa é contada pelo impacto na vida das pessoas, das famílias, das comunidades. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. A história do Japão com os terremotos é um lembrete muito forte de que ser resiliente não é só aguentar o chão tremer. É sobre saber se adaptar, se reconstruir e, no fim das contas, aprender a conviver com as forças do nosso próprio planeta.